o chocolate é uma delícia e traz sensação aí de bem-estar, isso a gente já sabe, né? Mas por que em que isso acontece? É o que a gente vai saber agora e mais detalhes até com a nutricionista Tatiana Galvão. Ela já está aqui conosco ao vivo, né? Online. A Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia, viu? Muito bom dia. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Bom dia, pessoal que está em casa. Tá ótimo. Tatiana, vamos falar para esse assunto que é um assunto bom, né? Um assunto gostoso. Vamos começar, então. Eu queria que você contasse para a gente quais que são os reais benefícios do chocolate. Bom, para falar sobre chocolate, a gente tem que falar principalmente do principal ingrediente, que é o cacau, certo? O cacau ele tem funções impressionantes para o nosso corpo, principalmente funções anti-inflamatórias e antioxidantes, então tem efeito cardioprotetor, ou seja, ajuda muito na nossa saúde do coração. Então, bom, falando um pouquinho do cacau, né? A sensação boa de comer o cacau, ela vem muito proveniente também da participação sistema endócrino, né? Ele participa de uma forma positiva para a produção de bem-estar, né? Hormônios como serotonina, dopamina. Então, aquela sensação que a gente tem de recompensa ao comer alguma coisa que a gente gosta, que é gostosa de fato. Ah, sei. Tatiana, você falou aí que essas substâncias, né, tudo estão no cacau. Então, quer dizer que a gente tem que ter os certos tipos de chocolate que tem a quantidade correta e que vamos ter, então, esses benefícios, ou qualquer chocolate que são benéficos? Para falar sobre isso, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de chocolate que a gente tem, certo? Para começar, a gente tem o chocolate branco, muito conhecido, claro. Esse chocolate, de todos os outros, ele é o que menos tem teor de cacau. A grande maioria deles não usam a massa de cacau para fazer o chocolate, acabam usando gordura hidrogenada. Então, para a nossa saúde, para ter esses benefícios do chocolate, a gente não consegue com o chocolate branco, tá? Mais pela questão do sabor, pela questão do bem-estar, por conta de se alimentar por uma coisa gostosa, né? Agora, já outro tipo de chocolate que a gente tem é o chocolate comum, né? O chocolate ao leite. Esse também ele tem uma quantidade mais baixa de cacau. Ele costuma ter menos de 40% da sua composição de cacau. Então, tem um pouquinho, dá aquela sensação, porém, todos os outros ingredientes costumam ser gorduras, açúcares, então para a nossa saúde de forma geral não é tão interessante. Aí subindo mais um pouquinho a categoria, a gente tem o chocolate meio amargo. Ele está ali entre seus 45, 40, até 60, 65% de cacau. Então já melhora um pouco, né? Ele já tem mais cacau, ele já vai trazer um pouco mais essa ação cardioprotetora que a gente gostaria do cacau. E acima dele a gente tem o chocolate amargo. Ele também é vendido como chocolate intenso. Esse chocolate ele costuma ter mais de 70% de cacau. Ele tem um gosto mais forte, né? Ele tem mais gosto de cacau de fato. Então, na sua composição, por ele ter lá 70% de cacau, ele vai ter menos açúcar e menos gorduras, principalmente gordura hidrogenada na sua composição. Então, ele realmente é o mais saudável, é o mais interessante da gente estar consumindo. Além de ter essa sensação de uma coisa gostosa que a gente está comendo, de recompensa, né? A gente também tem essa ação anti-inflamatória e antioxidante para o nosso corpo. Ah, interessante. Agora, quer dizer que esse, o mais saudável, é o que é o menos gostoso, né? Isso, Tatiana? Ele é menos doce. Tem alguma dica aí que a gente pode usar ele de alguma maneira que ele fique mais gostosinho aí, misturando com algo, usando em alguma receita? Com certeza, temos dicas sim, com certeza. Bom, o mais amargo, ele é uma questão muito de paladar. À medida que a gente vai trabalhando o nosso paladar, a gente vai sentindo mais sabores nos alimentos. Se a gente se alimenta muito de sabores muito doces, muito salgados ou com muita gordura, a gente mascara muitos outros sabores que a gente poderia estar sentindo, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando o paladar, a gente vai achando esse chocolate mais gostoso. É a mesma história do café. Quem bebe café com açúcar não consegue beber ele sem açúcar, mas uma vez que você consegue beber sem açúcar, de fato, você não quer voltar para aquele que tem açúcar, né? Então, sobre o chocolate, uma dica bacana para o pessoal que vai fazer em casa é, às vezes, derreter ele, o chocolate mais amargo, e banhar ele em algumas frutas secas que são mais doces, como um damasco, uma tâmara, né, uva passa. Porque essa fruta que é seca, ela é bem docinha e com o chocolate fica uma combinação muito bacana, viu?
Ótima dica, então já fiquei aqui com água na boca, deve ficar ótimo. Outra dica que eu queria que você desse pra gente também, Tatiana, em relação às pessoas que consomem aí muito leite com achocolatado, até crianças também. Esse chocolate, esse achocolatado, ele faz bem? Tem alguma outra opção que é mais saudável? Ele também tem substâncias que fazem bem aí pro organismo? Falando sobre isso, então eu vou falar uma coisa que é importante para todos os outros chocolates quando a gente for comprar no mercado. Sempre que a gente vai consumir um chocolate, seja o chocolate em pó, seja o chocolate em barra, é importante a gente olhar a lista de ingredientes deles. Sempre o primeiro ingrediente que vem escrito é o que mais tem naquele produto. E quando a gente vai comprar esses achocolatados em pó, a maioria que as crianças consomem, costuma ali, nos primeiros ingredientes, a gente ter o açúcar. Então, a gente tem muito mais açúcar do que o próprio cacau, normalmente. Então, não é muito interessante para a nossa saúde. Uma dica interessante é você sempre olhar essa lista de ingredientes, se atentar para os primeiros ingredientes que estão ali. Se os primeiros são alguns alimentos que a gente já sabe que não são muito bons para a nossa saúde, então a gente já pode descartar. Por exemplo, ali primeiro veio açúcar, veio gordura, entre outras coisas, já não é tão interessante. Sempre que os primeiros ingredientes, se vier massa de cacau ou manteiga de cacau, significa que é mais cacau, mais chocolate de fato. E também que essa lista tenha o menor número possível de ingredientes. Se ela vier uma lista daquelas enormes, significa que tem muita coisa ali que não é bacana para a nossa saúde. Então, quanto menor, melhor. Ah, legal. Tatiana, ainda falando sobre as crianças principalmente, como fazer aí então para essas crianças não se acostumarem, né, com esse paladar aí tão doce? Às vezes, quando você for aí apresentar para uma criança, né, a questão do leite com chocolate, escolher um achocolatado menos doce, é isso? Porque depois que ela acostumar, é difícil tirar esse achocolatado comum aí da dieta dela? É muito difícil. Tem uma coisa muito interessante sobre o nosso paladar. Primeira coisa, a gente sempre pensa que a gente gosta de sal e de doce, né? Na verdade, a gente gosta de doce, mas a gente gosta de gordura também. E a maioria dos chocolates, eles têm muita gordura, por isso que eles são tão atrativos também para as crianças. Bom, as crianças, elas costumam se alimentar do que elas têm em casa, do que são oferecidos para ela. Então, a princípio, é interessante que não se ofereça alimentos riquíssimos em açúcar para que ela possa sentir o sabor natural desses alimentos, né? Então, assim, é bom oferecer frutas, principalmente, açúcares do tipo mais saudáveis, mais naturais. E uma vez que foi oferecido, para retirar é muito complicado, mas é interessante que todo o contexto da alimentação seja mais saudável dessa criança. Se ela consome lá o seu leite com achocolatado, mas o resto da alimentação dela é equilibrado, isso não vai agregar de tanta forma assim negativa para ela, ok? Agora, se ela consome o seu leite com achocolatado, mas come muito biscoito, bolacha recheada, salgadinhos, não gosta de comer verduras, não gosta de comer frutas, carnes, etc., aí isso sim pode ser um problema. Então é interessante que a família tenha atenção ao que oferecer para essa criança e o que ela tem dentro de casa, porque a gente come o que a gente tem dentro de casa. Se você não tem lá achocolatados, bolachas, mas tem frutas, em algum momento ela vai comer essas frutas. Bacana, ótima dica, Tatiana. E uma pessoa que tem diabetes, ela pode consumir o chocolate? De que forma, e para não fazer mal? A gente estava falando um pouquinho sobre os tipos de chocolate, mas hoje em dia a gente tem no mercado mais algumas outras opções, né? A gente tem os chocolates que são zero, temos os chocolates Rubi, você já viu um que é mais rosinha? Sim, aham. E temos o também que é a base de alfarroba. Esses três, eles costumam ser considerados mais saudáveis. No caso do Rubi, depende muito, tem que olhar. Realmente, na verdade, no caso dos três, tem que olhar a questão dos ingredientes, porque uma vez que o produto é considerado zero, ele pode ser super saudável e consumido por diabéticos, mas também eles podem, às vezes, tira o açúcar, né? Zero açúcar, mas coloca algum adoçante que não é interessante para a saúde. Então, sempre olhar. Eu costumo falar para os meus pacientes que são diabéticos para procurar chocolates que sejam adoçados, principalmente com adoçantes naturais, do tipo eritritol, xilitol, às vezes stevia, ok? Certo.
Tatiana, agora você falou um pouco sobre o chocolate branco, né? Que ele é o menos saudável, digamos assim. Existe, então, ele é um exemplo? Existe esse chocolate, então, cheio de gordura, que realmente fazem mal aí para qualquer organismo? Sim, temos, né? Como eu falei, sempre olhar a lista de ingredientes. O chocolate branco, ele costuma ser mais complicado, porque como ele não vai muito cacau na composição, ele acaba tendo tantos outros ingredientes que não são interessantes. E para que ele tenha aquela textura mais durinha, ele não derreta com facilidade, a indústria costuma adicionar gordura hidrogenada, que a gente já sabe que é uma gordura que não faz bem, que ela já tem um efeito contrário do cacau. Ela não é interessante para a nossa saúde cardiovascular. Então, sempre que for comprar, realmente optar principalmente pelo chocolate ele mais amargo, ou pelo menos o meio amargo, para ir adaptando esse paladar. Agora, é uma coisa interessante, a gente vai estar entrando na Páscoa aqui daqui a pouco, né? Como eu falei no caso das crianças, sempre que a gente vai consumir um alimento, se a nossa parte principal da nossa refeição, que é o dia inteiro, for uma alimentação mais saudável, um pouquinho que a gente come de um alimento que não for tão interessante não vai nos fazer mal. Então, se você gosta de chocolate branco, se você tem a necessidade psicológica, emocional de consumir um pouquinho de chocolate branco, tudo bem, contanto que seja pouca quantidade e que seja num contexto saudável, né? Que você pratique atividade física, que você coma verduras, coma frutas no seu dia a dia, tenha um consumo regular e baixo de açúcares. Então, isso não vai te fazer mal. Equilíbrio sempre, né, Tatiana? Agora, em relação à depressão, eu ouvi dizer que o chocolate ele pode combater ou diminuir o risco de depressão, é verdade? No caso da depressão, ela vem tantos fatores associados que fica difícil a gente fazer essa associação somente com o chocolate. A gente vai estar relacionando mais com essa questão que eu citei anteriormente ali, dopamina, serotonina, essa questão de bem-estar e também a questão de recompensa que a gente tem. Então, como a gente está perto da Páscoa, é interessante a gente citar uma coisa. Sempre que for consumir esse chocolate, é interessante que as porções sejam pequenas, porque é um alimento que ele é rico em calorias, mesmo se você consumir esse chocolate que seja acima de 70%, ele tem bastante gorduras melhores para a nossa saúde, mas ele se torna um alimento calórico. Então, quando for consumir, poucas doses para a gente ter essa sensação de bem-estar, né? Todos os dias, às vezes, ou ali 2, 3 vezes na semana. Pouca quantidade, mas sempre com muita sabedoria. Se você vai consumir muita quantidade de um alimento, é natural que a gente sinta uma depressão, que a gente chama de depressão pós-prato. Já ouviu falar? Aquela culpa da gente se alimentar com muita coisa de uma vez. Então, se for consumir pouca quantidade, a gente vai ter essa parte legal para trabalhar essa questão da depressão de uma forma secundária, mas nunca consumir muito, porque o chocolate em si, só o alimento, ele não vai trazer essa melhora na depressão e ele pode acabar agravando o quadro quando consumindo em grandes quantidades pela sensação que a gente gera de culpa, de frustração ao se alimentar muito. É aquela coisa, aquela história. Grandes alimentações geram frustração, frustração leva à compulsão. E compulsão alimentar é uma coisa muito complicada de... Verdade, a gente fala sobre exagero, né? Tem que evitar sempre o exagero. Você começou a falar e falou um pouquinho sobre essa questão da quantidade. Tatiana, eu queria que você especificasse mais. Por exemplo, quem gosta mesmo, né? A pessoa pode ter um chocolate de preferência o mais saudável, né? Como você explicou pra gente. Ela pode comer aí um pedacinho, um quadradinho aí por dia, por exemplo, na sobremesa. Ela pode comer diariamente o chocolate ou não? Faz mal? É bom comer só uma vez por semana? Como é que fica essa relação da quantidade? Bom, ele tem vários compostos ali interessantes, anti-inflamatórios, antioxidantes. Quanto mais amargo ele for, melhor. Mas se a pessoa não gosta, não quer o amargo, ele está nessa fase de adaptação de paladar, tudo bem consumir o chocolate ao leite ou o próprio chocolate branco, mas sempre em pequenas quantidades. Quando eu falo isso, é no máximo ali um tabletinho pequeno, né, um quadradinho mesmo por dia. Lembrando que em um contexto saudável, né? Se a pessoa todos os dias come um hambúrguer, uma pizza, um biscoito recheado, aí aquele
pouquinho, que seria só ele se tornar a cereja do bolo, né? Ele se torna uma coisa muito grande para um contexto que já está todo bagunçado. Então, interessante ter uma rotina saudável. Se você tem uma rotina saudável, um chocolatinho pequenininho ali por dia não vai fazer diferença. Eu tenho vários planos alimentares de pacientes meus que eles têm diariamente o chocolate. E isso não atrapalha em resultados nem em saúde, nem em questão de estética. Por quê? Porque ele tem um contexto saudável. Então, sempre pensar, né, no macro, em tudo que a gente pode fazer para ter uma saúde mais interessante. Certo. Então, agora fica a última dica aí pro pessoal, Tatiana, em relação à Páscoa, como você disse aí, né? Principalmente as crianças. Pode, então, pegar o ovo de Páscoa, ali, o chocolate e guardar para ir comendo aos poucos. Não precisa comer tudo no domingo, é isso? A gente tem duas opções aí que são interessantes. Primeira, ou a gente come um pouquinho, vai prolongando aí essa Páscoa, mas sempre comendo um pouquinho, ou no domingo de Páscoa vai comer mais mesmo, mas não prolongar essa Páscoa. Então a gente tem aí dois caminhos. Quer comer bastante chocolate no domingo de Páscoa? Tudo bem, um dia não vai te fazer mal comer bastante chocolate. Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, pode começar a aparecer acne, etc. Mas, de modo geral, não vai te fazer mal um dia com bastante chocolate. Agora, se essa pessoa comeu muito chocolate no domingo, tenta não prolongar, porque o que acontece é, a pessoa compra vários ovos de Páscoa e toda semana come o ovo inteiro. Então, quando a gente vê, tá lá em julho, ela ainda tá na Páscoa, né? Ela ainda tá comendo ovo de Páscoa. E se não for para esse contrapartida, a gente pode fazer o que você falou, um pouquinho todos os dias. Tá ótimo, então. Tatiana, queria muito te agradecer, viu? Obrigada pela participação aí, por esclarecer as dúvidas e confirmar que realmente faz bem, mas em equilíbrio, né? Na quantidade certa e o chocolate certo, né? Sim, com certeza. E, pessoal, entre na internet, busquem receitas. A gente pode consumir esse chocolate que é um pouco mais amargo, com mais criatividade. Então, vamos usar a internet a nosso favor, né? A tecnologia a nosso favor e usar dessa criatividade para que a gente tenha esses compostos que são interessantes para a nossa saúde cardiovascular, também para a nossa saúde mental. A gente está em época de Covid, então isso é importante, a gente saber que existe a possibilidade, que existe esse equilíbrio, né? Mas é isso, tenham bastante sabedoria ao consumir o chocolate, porque realmente o cacau que tem no chocolate é muito interessante para a nossa saúde. Maravilha. Obrigada, então, Tatiana. Um grande abraço para você, viu? Até uma próxima oportunidade falando de outros alimentos aqui também. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada a você.